Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Isaías, capítulos 19 a 21. Os capítulos 19 e 20 de Isaías fornecem a palavra do Senhor contra o Egito, a sentença do Senhor contra o Egito. E o motivo dessa sentença contra o Egito será explicada depois. Os capítulos 30 e 31 mostram justamente o pecado dos líderes de Judá em confiarem, em depositarem a sua esperança no Egito mais do que no Senhor. Porém, antes mesmo de tratar sobre isso, Isaías já anuncia a palavra do Senhor contra o Egito nesses capítulos, nos capítulos 19 e 20. Os primeiros 15 versos do capítulo 19 mostram justamente o total desamparo do Egito diante do Senhor. O Senhor cavalga numa nuvem ligeira indo ao Egito, então os ídolos do Egito estremecem. O Senhor faz com que os egípcios lutem um contra os outros, causando uma revolta interna no Egito. O espírito deles estremecerá, esmorecerá e assim fará com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os seus ídolos, encantadores e médios e feiticeiros, mas nada disso irá adiantar, pois o Senhor os entregará nas mãos de um Senhor cruel, de um rei feroz que os dominará. Toda a riqueza do Egito será destruída, até mesmo o Nilo, um sinal de toda a sua fertilidade, secará e os canais exalarão mau cheiro. Por mais que busquem conselhos, o Senhor fará com que os conselhos sejam estúpidos, com que toda sabedoria seja inútil para o Egito. Como afirma o verso 14, o Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. A conclusão do capítulo 19 é belíssima, mostra a conversão que acontecerá no Egito. A língua de Canaã será falada no Egito existirá um altar ao Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra ao Senhor. O Senhor se fará conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios. Ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. O sentido desse texto é justamente mostrar que Israel não deveria buscar refúgio no Egito. Na verdade, Israel deveria se manter firme, como um portador da bênção de Deus, uma bênção que será estendida aos outros povos. Israel não deveria se prostituir se voltando aos outros povos, mas conduzir os outros povos a se voltarem ao Senhor. O capítulo 20 continua essa mensagem, porém muda um pouco a sua forma de expressar. Agora se parece mais com uma narrativa, quando o Senhor ordena a Isaías que solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. E assim Isaías passa a andar despido e descalço diante de Judá. O Senhor fez isso como um símbolo para o seu povo, mostrando a tolice de confiarem nos etíopes a sua esperança e nos egípcios a sua glória, pois os assírios colocariam em cativeiro tanto o Egito quanto a Etiópia. E assim, Israel seria atormentado pelo fato de confiar em povos que não eram tão poderosos, em povos que seriam aprisionados pela Síria, mostrando assim que também, se não confiassem no Senhor, seriam presa fácil para os assírios. O capítulo 21 começa de forma obscura. Não fica claro à primeira vista sobre qual nação é esse discurso. Porém, no versículo 9 fica muito claro. A Babilônia é o alvo dessa sentença. Por mais que haja essa obscuridade no início, fica evidente que a Babilônia será destruída. Isaías escreve um mensageiro chegando com essa notícia, trazendo à tona o colapso dessa grande potência em que Judá poderia ter depositado sua confiança. O objetivo é advertir Judá a não confiar em potências humanas, pois todas estão sob o juízo de Deus. Só o Senhor é refúgio seguro. O mesmo acontece nos oráculos seguintes. A sentença contra Domá, contra os edomitas, também adverte Judá a não confiar em Edom. Por mais que houvesse um grande conflito entre eles, não deveriam ceder para os edomitas. O discurso também avança para a Arábia, mostrando juízo contra os árabes. Portanto, fica claro nesses textos que Isaías, falando da parte do Senhor, pretendia ensinar a Judá a não confiar no Egito, na Babilônia, em Edom, na Arábia, na Etiópia. Nenhum tipo de aliança política, de aliança humana, poderia evitar o juízo de Deus. A única confiança do povo de Deus deve estar no Senhor. Ao mesmo tempo, esses textos ensinam sobre a ação redentora de Deus,
Uma redenção que se faz presente não somente em Israel, mas que por meio de Israel se espalha por toda a terra. Os egípcios, os etíopes serão trazidos ao Senhor, haverá uma grande conversão, uma esperança de redenção para muitos povos e nações. Temos visto nessas passagens muitos anúncios do juízo de Cristo, de que Cristo julgará o mundo, mas também notamos nesse texto específico a redenção que Cristo oferece para muitas nações. Isaías, capítulo 19, versos 23 a 25, antecipa a reconciliação que Cristo realiza por meio da cruz. A fé em Cristo é justamente o meio para essa reconciliação, é o que Paulo afirma em Gálatas 3, versículos 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E prossegue para o verso 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, há essa reconciliação que foi anunciada a respeito do Egito e da Etiópia, povos distantes do Senhor, mas que agora foram aproximados, foram convertidos. Deus se revelou a eles. Dessa forma, observamos que, ao mesmo tempo em que Isaías anunciou a destruição das nações, ensinou Judá a não confiar em outros povos, ele também nos ensina a não depositarmos a nossa confiança em governos humanos, em alianças humanas, no poder dos homens, mas somente em Deus. A nossa única confiança deve repousar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E, ao mesmo tempo, também nos traz a esperança e o consolo de sabermos que o Senhor cumpre a sua promessa. Devemos pregar o Evangelho com fidelidade. Sabemos que é o Senhor quem transforma corações, quem aproxima povos distantes dele e agora os torna parte do seu povo santo. Portanto, sejamos fiéis em anunciar o Evangelho, sabendo que o Senhor opera por meio do seu povo para colocar em prática, para cumprir essa profecia que ele mesmo anunciou por meio de Isaías.